Nesse vídeo a gente vai começar o CSS e além disso, a gente também ali vai sumir com o texto, beleza? Esse texto fechar que a gente colocou dentro do nosso icon, icon close, vai falar icon fechar, viajar, beleza? Então bora lá. Beleza, o nosso texto está aqui maroto, como eu mostrei no final do outro vídeo. Eu quero sumir com o texto e eu quero colocar no lugar do texto um traço, beleza? Eu quero conseguir desenhar um traço com CSS com um dos traços do X, né? O X é composto por dois traços, né? Duas retas, então eu quero fazer uma delas apenas. Então vamos ver como que faz isso, ó. Então eu vou voltar aqui no nosso código, eu quero sumir com o texto. Primeiro eu tenho que criar meu CSS, mas já vou importar aqui, já que eu estou aqui para não esquecer, ponto barra styles, que isso é padrão, né? styles.css. E aqui a gente importou, botão direito, new file, styles.css. E aqui a gente vai colocar o ponto icon close, não icon fechar, beleza? Beleza, aí tá feliz. Eu quero subir com texto. Como é que a gente faz? Já tem uma técnica que a gente usou bastante aí, que é o teste indent, e jogamos aí um menos 999px para assumir na tela do lado esquerdo, porque aí não causa scroll, né? Se a gente mover ele para o lado direito, pode causar scroll em alguns browsers mais antigos ou até mesmo novos que virão, a gente não sabe o efeito colateral. A gente sabe que tudo que a gente joga para o lado esquerdo, desde o seu princípio, não gera scroll, beleza? Os browsers ignoram tudo que vai para o lado esquerdo do browser. Top. Então vamos lá. Vamos voltar aqui e ver se o texto sumiu. Ó. Aparentemente o texto não sumiu. Por quê? O display dele é inline. Display inline a gente não consegue mover com o texto dessa maneira. Mas se a gente mudar o display, ó, nesse elemento, colocar um display inline block, já faz o texto sumir, beleza? O texto sumiu de fato, ele não está mais ali. O componente ainda está aqui, a gente consegue ver o componente e tudo mais, a posição de fato, só que o texto foi para fora da tela e aí ele perdeu a largura e a altura e perde tudo aí que a gente precisa. Então o que a gente precisa fazer agora é definir uma largura e altura para ele e colocar um X, beleza? No lugar. Então vamos fazer isso, ó. A largura e altura do nosso X ali, ó, é 22 por 22, mas tem um pouco vazado aqui, tá vendo? Ele passa um pouquinho ali no layout, ó. Ah, não, tá bem certinho, um pouquinho só, né? Então, mas eu vou tomar a liberdade de fazer de 24. Como tá 22.4, vou fazer de 24. Legal? Então, eu vou colocar aqui uma largura, um width de 24px e um height também de 24px. Eu também poderia ter usado o emit, né? Poderia ter usado o width 24 mais height 24 e dado um enter. Gerava aí um pouco mais rápido o nosso código. Volta ali no browser e dá um refresh. Ó. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Tá ali, tá quietinho. Realmente a gente tem esse componente aí, perdão, esse object definido na tela. A gente pode usar até um background color aqui, red, ó, que a gente vai ver um pouco mais claro ali na tela. Eu vou deixar aí por enquanto esse red, que é como se fosse o nosso palco para a gente desenhar o nosso X. Fica mais claro o tamanho que a gente quer desenhar esse X e se ele está encaixado certinho dentro aí dessa caixa, a gente tem que fazer tudo isso, beleza? E o que eu prometi nesse vídeo lá no começo é criar também um traço. Agora já sumiu com o texto com uma técnica que a gente já usou bastante, que é usar o text indent negativo, beleza? Jogando ele totalmente para fora da tela. E agora como que eu desenho alguma coisa com CSS, né? Como é que eu faço algo apenas visual? Que é isso que a gente quer. A gente já tem um conteúdo que é fechado, eu quero fazer um atrativo visual. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, e usa o nosso before no icon close. A gente pode usar o before ou o after, a nossa escolha. Eu vou usar o before, né? Primeiro, o before, lembra que é antes, então eu vou criar o traço antes. Então aqui o nosso before, bigode, fecha bigode, e o before é obrigatório ter a propriedade content para falar qual é o conteúdo. Como a gente não quer conteúdo nenhum, a gente quer desenhar uma linha, não faz sentido a gente ter conteúdo, então a gente está sem. Mas só para a gente ver se está na tela, vou colocar um monte de D aqui, ó. Vou dar um refresh. E aí, cadê? Por que sumiu, né? Aonde foi parar? E aí quem tem um problema. Como a gente mandou o texto sumir e o before, ele tá ali dentro também do icon closed, esse texto sumiu também junto, né? Esse DDDD sumiu da tela junto, então a gente foi trollado. O que a gente vai ter que fazer é isolar o nosso texto fechar dentro do nosso A, porque senão a gente não vai conseguir desenhar o traço, beleza? Vai ficar mais difícil de dar manutenção nisso. Como que a gente pode fazer isso, né? Mantendo a semântica, o que a gente pode fazer é usar uma tag não semântica para envolver aqui o nosso fechar. Uma tag que não tem valor semântico, é isso que eu quis dizer com não semântica. Então o que a gente faz é envolver aqui por um spam. Ó. Então um spam que eu vou dar o nome nele de content, é o conteúdo, né?
não é nada errado com isso. Abre o bigode, fecha o bigode e dá um Enter. Ó. Então ele já criou ali pra gente. Agora sim, a gente vai mandar o text indent nesse elemento, no content. Beleza? E aí a gente vai só jogar para fora o fechar. O que a gente vai colocar como before, ou como after, ou como a gente quiser, vai continuar aparecendo, porque a gente não vai mais esconder todo o conteúdo do icon close, apenas esconder o conteúdo da tela, movendo ele para a esquerda, do icon close content. O content está dentro do icon close. Então, para fazer isso, ó, a gente vem aqui e muda um pouquinho o nosso seletor. Ó. Esse elemento aqui, beleza? A gente vai colocar, opa, não aqui, né? Um pouco abaixo aqui, para manter a nossa organização, ponto, icon, traço, close, sinal de maior, já vamos usar o RSSS, que eu te expliquei, na verdade a gente explicou essa sacanagem, que eu te expliquei alguns vídeos atrás, então ponto content, abre bigode, fecha bigode, e o conteúdo aqui de propriedades que eu fiz anteriormente, olha lá. Agora aparece o DDD, mas não aparece fechar, beleza? Porque o text indent aí está apenas ali no content, não mais aí no icon close, como estava anteriormente. Agora a gente consegue resolver a nossa treta. Ó. O que a gente tem que fazer aqui é tirar o DDD e desenhar realmente uma linha. Para desenhar uma linha, eu vou desenhar uma largura aqui. Teoricamente são 24, eu vou colocar até para desenhar ali 100% de largura. E uma altura aqui, eu vou chutar que aquilo ali é... Desculpa, 4px. Parece que é justo, 4 aí. Então é isso, vamos voltar ali no browser e dar um refresh. Sumiu por algum motivo, ou errei alguma coisa, sumiu até a cor aqui, que aconteceu. Eu errei uma coisa muito grave, assim. Eita, tio. Icon close. O before tá aqui de boa, com suas propriedades finas e felizes. E aqui está o nosso componente. Ele perdeu todas as propriedades, não sei o que aconteceu. Icon close, icon close. Eita, você viu só? Que estranho. Vamos ver aqui que eu vacilei, ó. A gente tem o icon close, a largura e a altura, faz sentido. A gente tirou a propriedade display aqui, né? O A, ele tem como display inline, então a gente tem que voltar o display aqui dele, ó, aí sim. Efeito colateral que eu não me recordei. Agora vai, ó. Opa, desculpa, faltou um ponto e vírgula, né, para ele mesmo. Agora apareceu de novo, beleza? E aqui, será que apareceu nossa largura e altura? Pô, não dá para saber a largura e altura aqui do nosso before. A gente pode testar aqui, ó. Parece que está ali na tela, né? Mas não dá para ter certeza. Para ter certeza, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar um background nele também. E eu vou colocar o background aí na cor branca. A gente já tem uma variável que guarda a cor branca, que é o nosso color zero. Então vamos aí já o nosso color zero, nosso custom props, nossa variável. Parece que não foi tão bem também, ó. Por quê? Mesmo problema. O nosso display desse componente, né, do before e do after que a gente cria dinamicamente, né, esse elemento que a gente cria com CSS, esse pseudo elemento, o display dele é inline, então a gente não consegue setar em largura e nem altura. Então a gente tem que colocar um display inline block. Mas lá está ele. Então a gente conseguiu desenhar o traço perfeitamente. Se a gente colocar um pouquinho menor, você vai ver que vai ficar um pouquinho menor. Opa, aqui ficou bem grande, né? Agora sim, ó, um pouquinho menor, ele fica um pouquinho menor, do jeito que a gente definir, do jeito que a gente quiser agora. Isso que é muito bacana. Eu quero que ele fique com 100%, a gente vê 100% é o suficiente. Caso não for para chegar na outra extremidade, a gente faz um pouquinho maior, beleza? Então isso é tudo desse vídeo, a gente conseguiu tirar o fechar. Agora, com base nesse traço, a gente tem que desenhar o X mesmo. Conseguir desenhar o X, de alguma forma rotacionar esse maroto aí, essa marotagem toda. Então vamos testar e vamos ver o que acontece, né? A gente vai ter que brincar um pouco com ele e ver se a gente chega no nosso resultado que a gente quer. Top? Fechou? Então bora pro próximo vídeo, mas antes comitar, quase esqueci de comitar de novo. Ó, git add, ponto, git commit, -m, para a gente guardar o estado desse código. E o que a gente fez foi iniciar o CSS do nosso icon close. E dá um git push aqui, ó. Feliz da vida, tá indo lá para o repositório remoto. Feito isso, agora sim, bora pro próximo vídeo. Até lá!